Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo explicando como preparar uma palestra ou também uma reflexão bíblica, uma homilia, uma conferência, uma fala em público, seja num simpósio, num congresso ou num encontro. Penso que esse tema é do interesse daqueles que falam em público ou que gostariam e que têm alguma dificuldade de falar em público. Se esse tema te interessa, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. E compartilhe esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá então para o tema de hoje: como preparar uma palestra, uma reflexão. Independentemente do tempo que você tem, se é meia hora, 40 minutos, ou 45, uma hora, 2 horas, o dia todo, é importante você seguir uma metodologia. Sempre um encontro, uma palestra, ela tem um antes, um durante e um depois. Sempre importante levar em conta esses 3 momentos. O antes é quando você prepara, o durante, obviamente, é quando você está proferindo a palestra, executando aquilo que você preparou, e o depois é quando você vai avaliar aquilo que você fez. Para isso, é preciso que se tenha um roteiro de preparação. O roteiro, ele é construído de um modo que facilite o seu trabalho, a sua exposição. Então, a primeira coisa a ser feita nessa preparação prévia é buscar materiais para fundamentar a sua fala. Então, você vai fundamentar a fala para que ela seja consistente, para que você fale com propriedade, com autoridade. Quando nós preparamos e fundamentamos bem uma fala, ela fica muito mais segura. Nós passamos segurança na nossa fala, na nossa exposição, e esta segurança é que vai dar credibilidade à sua fala. Porém, para ter segurança, você precisa estar bem preparado. O nervosismo, a insegurança que boa parte dos palestrantes têm, ou pessoas quando vão falar em público, é justamente porque ela não se preparou adequadamente, porque ela não tem certeza, segurança naquilo que ela está a falar, e neste sentido, a preparação prévia é muito importante. Então, estando bem preparado, bem fundamentado em documentos, se é um caso de uma palestra religiosa, você vai estar fundamentado na palavra de Deus, com passagens bíblicas que vão confirmar a sua fala. Você deve estar respaldados em documentos da igreja que você pode citá-lo, seja no corpo do texto, na sua fala, e isso tudo vai ajudar você a ter segurança. Depois, quando você tem uma preparação, isso facilita a organização e a gestão do tempo da sua fala. Também possibilita que você organize bem o material de modo bastante didático, de modo que você domine o assunto, não se perca no decurso da sua fala. Tudo isso é importante numa preparação prévia. E em que consiste, então, essa preparação prévia? Eu separei aqui alguns pontos que é importante você anotá-los, porque vai te ajudar na hora de você preparar uma palestra. Primeira coisa é pesquisar materiais.
Todo bom palestrante, ele pesquisa antes aquilo que ele vai falar, o tema que ele vai proferir. Então, pesquise antes. Pesquisa demanda tempo, demanda leitura. Quando alguém vê um palestrante palestrando, proferindo uma palestra, a maioria das pessoas não faz ideia que para chegar àquele momento, aquela pessoa teve um tempo grande de preparação, ela disponibilizou de um tempo precioso da sua vida para preparar aquele material. Todo bom palestrante, mesmo os mais experientes, eles preparam antes a sua fala. Então, nunca vá despreparado, despreparada para uma conferência, para uma palestra. Outro ponto importante é organizar um esquema. Cada um tem uma metodologia que facilita. Mas isso vale para todos. Quando nós esquematizamos a nossa fala, colocamos num esquema, facilita para nós, nos tornamos mais didáticos, nossa fala fica mais agradável e isso ajuda muito na compreensão daquilo que está sendo dito. Outra sugestão importante é treinar antes a fala, treinar antes a apresentação, sobretudo se você é um iniciante na arte de dar palestras. E como é que se pode treinar antes? Você pode gravar a sua voz e ouvi-la. Você pode gravar um vídeo como esse que eu estou fazendo agora e depois assistir esse vídeo, corrigindo as falhas, cortando aquilo que não é bom, aparando as arestas, aquilo que pode ser cortado, corrigindo defeitos na fala. Tudo isso ajuda quando nós assistimos os nossos próprios vídeos, ajuda na correção também. Em relação a pesquisar materiais, a fundamentar os materiais, é importante que seja citada as fontes, né? Se o material for escrito. Se o material for projetado, também coloque entre parênteses essas fontes de pesquisa. Tudo isso dá credibilidade a um trabalho, a um material. E se alguém perguntar onde é que está aquela referência, você já tem aquilo pontuado. Porque nem sempre nós lembramos de onde nós extraímos determinadas falas. E depois vem o segundo momento, que é o durante a apresentação. Então, o antes, ele é importante para dar segurança ao durante. E o durante é o centro de tudo aquilo que nós preparamos. É o momento mais importante. Nesse sentido, eu trago aqui algumas dicas para que você possa fazer uma excelente palestra depois da sua preparação. Primeiro ponto, anote aí, gerir o tempo. Quando nós preparamos bem o material, nós gerimos o tempo. E essa gestão do tempo na hora da fala é importante. Tenha um relógio à sua disposição para saber, eu tenho 40 minutos de fala, não ultrapasse os 40 minutos. Às vezes queremos falar mais, tem mais coisa a dizer. Não se preocupe em esgotar o tema. E é melhor que não se esgote. Porque quando não esgotamos o tempo, fica aquele gostinho de quero mais, aquele desejo de continuar ouvindo, de querer saber mais. Então não se preocupe em esgotar o assunto. Se terminou antes, é até melhor do que ultrapassar o tempo, porque cansa você. Se você foi determinado um tempo para você, é porque tem outras atividades posteriores. Então você pode atrapalhar a programação de um evento e ser inconveniente se você ultrapassou o tempo.
além de se tornar cansativo. Então, vá gerindo o tempo da sua fala. Outra sugestão é cuidar da postura. Durante a nossa fala, nós precisamos ter uma postura adequada. O corpo fala. Existe até um livro clássico publicado pela editora Vozes que chama O Corpo Fala. O nosso corpo muitas vezes fala muito mais do que a nossa voz. E durante uma palestra, as pessoas captam muito aquilo que o nosso corpo fala. A maneira como nós procedemos, se demonstramos nervosismo, se gesticulamos muito com as mãos, se andamos de um lado para o outro como sinal de nervosismo, não de dinâmica, ou se ficamos estático. Por exemplo, hoje eu optei ficar parado aqui falando com vocês, por várias razões, até porque esse microfone aqui, se eu começar a andar, ele desconecta do aparelho e aí corta a voz. Então, por isso eu prefiro ficar aqui meio que estático, que não é o método mais conveniente. Numa palestra, convenhamos, da maneira que eu estou fazendo aqui, não é a mais conveniente. Essa maneira é conveniente numa conferência universitária, quando você está com um tema acadêmico, mas numa palestra, de um modo geral, com uma plateia grande, uma assembleia grande, não é conveniente ficar parado, porque isso torna a palestra mais cansativa. Então, nesse sentido, tome muito cuidado com a sua postura. E a postura, ela tem alguns desdobramentos que eu vou dizer também daqui a pouquinho, que faz parte da postura. Outra recomendação importante é o cuidado com o vocabulário. Como é que nós usamos o nosso vocabulário? Não seja nem prolixo, nem hermético. Não se estenda muito e não use palavras muito complicadas que o público não entende. Tem pessoas que gostam de esbanjar conhecimento ou de exibir conhecimento, que eu acho isso de uma pobreza sem tamanho, se o objetivo não é ajudar as pessoas a entender, com palavras de pouco uso, de palavras que não são do entendimento da maioria. Então tome muito cuidado com o palavreado. Não use palavras complexas, mas também não use palavras chulas, banalidades. É muito importante, independentemente de quem ou para quem você fala, não utilize palavras chulas de baixo calão numa palestra, numa conferência. Mesmo que você queira demonstrar descontração ou descontrair a assembleia, não é conveniente usar palavreados inadequados, nem piadas, sobretudo piadas de mau gosto, piadas preconceituosas. Se tiver uma piada leve, que você percebe, aqui ela cabe, é uma piada inteligente, pode até ser usada, mas se é palavras de cunho preconceituoso, que a maioria delas então procure evitá-las. Outra sugestão importante é ser fiel ao conteúdo preparado. Não viaje muito. Às vezes um tema, ele dá margem para viajar. E você sabe que se você desviou do foco, além de você se estender, tornar a palestra mais prolixa, você vai também fugir daquilo que é o propósito do tema. Tome muito cuidado com isso. Usar corretamente o microfone é outra preocupação que muitas pessoas não têm, sobretudo quando estamos falando descontraidamente, esquecemos desse aparelhinho aqui que capta a nossa voz. Então, por isso, tome cuidado, use corretamente o microfone. Procure utilizá-lo numa distância adequada da boca, nem muito longe, nem muito perto. Se ele for fixo como esse, a
pessoa também deve estar fixa como eu estou. Se é um microfone que você segura na mão, que é o mais adequado para uma palestra, sobretudo o microfone sem fio, esteja sempre cuidando para que ele esteja na distância adequada para captar bem a voz. Outra sugestão a ser evitada: domine os vícios de linguagem e os cacuetes. Isso é uma recomendação básica. O que é um vício de linguagem? São repetições excessivas. São palavras tipo, né, então, ou mesmo uma palavra que ela cabe em qualquer momento do texto. Quando ela é repetidamente, ela é pronunciada de modo repetido, ela se torna um vício de linguagem. Ela se torna uma muleta, um apoio. Isso mostra pobreza de vocabulário. Procure não repetir muitas palavras. Evite todas essas expressões que enfeiam uma fala, que empobrece a sua palestra. E os cacuetes, ele já é mais do âmbito patológico. As pessoas que têm certos cacuetes, elas não percebem, mas isso tira muito a atenção. Pessoas que começam a piscar muito, ela não percebe. Às vezes ela tem algum movimento que é um movimento que é involuntário, a pessoa não percebe. Por isso que é bom a gente assistir o vídeo antes, e se você percebeu algum cacuete, procure corrigi-lo. Às vezes precisamos de ajuda psicológica, porque ele vem de um distúrbio até mental. Por isso, ele é já do campo da enfermidade, da patologia, mas atrapalha muito uma comunicação quando eles são excessivos. Outra sugestão é cuidar com a aparência. Você vai dar uma palestra, se vista bem, se vista sobriamente, penteie bem o cabelo. Se é homem, não vá com camisa de time de futebol, não vá com camisas de propaganda política, não vá com camisas com frases de duplo sentido. Tudo isso desmerece a sua imagem. Tome bastante cuidado. Então, de acordo com o público, você deve se vestir, mas sempre, se puder, vestir de modo social. A sua imagem fica melhor. E para as mulheres, a mesma coisa. Não use roupas muito decotadas, roupas que chamam a atenção para a sua pessoa. Se vista bem, elegantemente, mas sem exageros. Não exagere também em acessórios, em maquiagem. Não se vista como se você fosse ser madrinha de casamento, porque aí você está chamando atenção para você e está empobrecendo a sua palestra, porque aquilo que é o essencial, que é o conteúdo daquilo que você fala, está ficando em segundo plano, porque a sua imagem sobrepôs a sua fala. Tome muito esse cuidado também com a aparência, a maneira de se portar. Com o calçado também, um calçado confortável, um calçado que te dê mobilidade, que não corra risco de você cair também. Enfim, pense em todos esses detalhes no âmbito de aparência. No caso dos homens, jamais vão a dar uma palestra de bermuda, nem de camiseta. Isso você vai para um campo de futebol, você vai caminhar. Mulheres com calça leg também não é indicado. Eu sei que isso é recorrente, as mulheres gostam devido ao conforto, talvez, desse tipo de vestimenta, mas ela não é nada elegante, porque ela marca muito o corpo. Então, se você está sendo exposta publicamente, eu já disse isso também numa leitura de missa, você não deveria estar usando essas roupas, porque ela chama atenção para o seu corpo. Se você quiser chamar atenção para o corpo é uma coisa, agora se você quer chamar atenção para o conteúdo da sua fala,
Então evite certos tipos de roupas que chamam atenção para o seu corpo, para a sua pessoa. Esse é um cuidado básico que se deve ter na hora de dar palestras, na hora de se expor publicamente numa fala. Depois também evite ficar engessado, né? O engessamento, né? Eu vou colocar entre aspas aqui, ficar engessado durante uma palestra, isso mostra um certo nervosismo. Mas também não fique tão relaxado a ponto de você ficar plantando bananeira aí para chamar a atenção da plateia. Essas coisas são deselegantes. E quando falar, fala com todas as pessoas. Não fica olhando só para uma pessoa, porque às vezes isso, se tem alguém na plateia que é uma pessoa que você considera muito importante, muito inteligente, talvez isso te iniba um pouco e aí involuntariamente você vai dirigir o seu olhar para aquela pessoa ou falar olhando para aquela pessoa. Isso não é legal. Fale para todos. Se é uma grande assembleia, procure olhar lá pelos últimos bancos, né? Porque vai dar a impressão que você está olhando para todo mundo. Ao mesmo tempo, você não está olhando para ninguém. Você está centrado na sua fala. Eu já disse isso em outros vídeos, eu repito, porque é uma técnica muito boa. Eu uso muito isso em homilia. Eu sempre olho nos últimos bancos para dar a impressão que eu olho para todos. E depois eu posso viajar com meu olhar para toda a assembleia. Mas, em primeira instância, seja a hora de ler ou ao falar, você olhe para os últimos bancos e aí dá a impressão que você está olhando para todos sem estar olhando para ninguém, porque olhar para uma pessoa desconcentra. Essa é uma recomendação básica. Outro ponto importante, evite enrolações. Quando a pessoa não domina o assunto, ela fica enrolando. Então, se você não domina, vá encerrando a sua fala de alguma forma. Fique naquilo que você tem domínio. Não enrole as pessoas. Qualquer um que tem um mínimo de inteligência consegue perceber quando uma pessoa está enrolando, quando ela está matando o tempo. Então, cuidado com enrolações em falas. Não tem mais o que falar? Encerra a fala. Você vai ser muito mais honesto com você mesmo e com as pessoas. E depois cuidar da voz. A voz é muito importante também, eu falei antes do microfone, mas a voz é importante demais, porque ela é o nosso instrumento de comunicação. Então fale com clareza. Procure usar boa dicção, fale abrindo a boca mesmo. Tem gente que fala sem abrir a boca, tem pessoas que falam entre os dentes, fala para dentro. Fale usando uma boa dicção. Outra sugestão é aquecer a voz antes. Até mesmo antes de uma leitura, é importante fazer o aquecimento de voz. Eu fiz um vídeo anterior dando algumas dicas de aquecimento de voz, mas é importante fazer o aquecimento de voz, limpar a garganta antes da fala. Às vezes a nossa garganta, sobretudo quando é de manhã, ela fica meio que com secreções que vão interferir na qualidade da voz. Então procure higienizar bem a boca, fazer um bom gargarejo, cuidar mesmo para o fortalecimento das cordas vocais com alguns exercícios. Se você quiser saber alguns exercícios para aquecer a voz, é só você digitar no Google aí, aquecimento de voz, vai aparecer uma lista de exercícios muito bons, por sinal. Evite também excessos de brincadeira, como eu disse, né? Por mais que você seja uma pessoa descontraída, o excesso de brincadeira não é legal numa fala. A brincadeira precisa ser dosada. A mesma coisa vale para piada, né? Tem pessoas que têm uma forma mais leve de contar piada, tem um dom para isso. Se você não tem, não faça, porque as pessoas até vão rir para não te deixar chateado. Mas tenha o bom senso de perceber se você sabe contar uma piada e se você sabe também não exagere, coloque-a em momentos oportunos para descontrair.
Mas é importante evitar excesso de brincadeiras, ou evitar piadas, sobretudo se ela for de mau gosto, como eu disse, e também evite temas polêmicos. Temas polêmicos numa palestra não é legal, a não ser que a sua palestra tenha um tema polêmico, né? O que é um tema polêmico? É você falar de política, a não ser que sua palestra seja sobre política. Mesmo sendo sobre política, não fale de política partidária, porque geralmente numa assembleia, numa plateia, tem pessoas de várias correntes políticas, de vários pontos de vistas. Então não entre nessa seara de política, de direita, de esquerda, porque isso só gera confusão e não vai levar a lugar nenhum. Então tenha isso muito claro. Também não entre em temas polêmicos como temas de bioética. A questão de aborto. Aborto é um tema muito polêmico. Não toque nesse assunto se o tema da sua palestra não for esse. Questões de gênero também, de eutanásia, são temas da bioética a ser discutido em fórum apropriado. Se o seu tema não é esse, não entre nesse campo, para evitar desvio do assunto, polêmica desnecessária e, claro, vai ter apenas uma situação desagradável. Eu já passei por situações muito parecidas, não por tratar do tema em si, mas porque a pessoa que estava na palestra viu um vídeo meu de um outro tema, que eu falava daquele tema, e ela disse, mas o padre, descobri que o padre é desta linha política, e aí então pronto. Não é este o tema aqui, nós não estamos discutindo isso aqui, cada um tem a sua maneira de acreditar, time de futebol, política, cada um tem o seu ponto de vista, e deve ser respeitado. Pessoas, se todo mundo fosse igual, é importante que tenha pontos de vista diferentes. A nossa civilidade nos leva ao respeito com o outro, com o diferente, com ideias diferentes, com um ponto de vista diferente. Então seja educado, seja elegante. Se alguém puxar temas polêmicos, você com muita classe desvie do assunto e volte para o foco que você está refletindo. Então essas são algumas recomendações durante. Agora, depois. O depois é importante também porque é quando nós vamos fazer a avaliação daquilo que foi apresentado. Essa avaliação pode ser feita pelo organismo que te convidou ou pode e deve ser feita por você, pessoalmente. Avalie a sua fala depois de uma conferência, depois de uma palestra. Olha, eu posso melhorar nisto. E guarde o material também para você, para outras ocasiões, você aperfeiçoar ainda mais aquele roteiro que você preparou. Então essas dicas ajudam muito. Eu não vou me estender mais aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas eu quis trazer aqui estas sugestões para aqueles que dão palestras, são professores, fazem leituras, enfim, que fala com o público, pode ajudar essas dicas. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção. Deixa aí seus comentários se você já deu palestra, gostaria de dar palestras. Comente se essas dicas que eu deixei aqui foram úteis para você. E compartilhe esse vídeo também com pessoas que você sabe que são dessa área. Pode ser que ajude também aquela pessoa a alguns pontos que ainda ela não percebeu e que esse vídeo pode ajudá-la. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking.